você não sabe nem do que se defender, porque os próprios advogados do general Braga Neto, que encontra-se preso desde o final do ano passado, né, seja sabe-se lá qual o motivo, né, ou melhor, fala-se que o motivo foi uma ligação em que, na verdade, não foi nem o Braga Neto que ligou para o pai do Cid. O pai do Cid ligou para o Braga Neto, e um ano após essa ligação, isso daí ensejou a prisão do general Braga Neto. Mas isso tudo são notícias que vêm da imprensa, porque os advogados de Braga Neto reclamam que eles não têm acesso aos autos. Vejam só, pela primeira vez na história do Brasil, nós estamos vendo um general 4 estrelas, que foi candidato a vice-presidente da República, preso, de um fato que ocorreu um ano anterior à sua prisão. E qual fato é esse? Que ele recebeu uma ligação. Ora, meu Deus do céu, não dá para dizer que o Brasil tem uma segurança jurídica nem que vive uma democracia saudável. Então é até difícil, Clarice, eu responder isso para você, porque eu não sei se isso daí está acontecendo, eu não sei de onde é que veio, né? O Cid falou que não falou em golpe, aí falou que a delação dele é que está ensejando isso tudo. O que eu posso garantir para você é que nunca existiu qualquer ideia de subversão da ordem. Agora, é impressionante, só para finalizar, Clarice, agradeço muito a sua pergunta, tá? Muito pertinente para dar o esclarecimento. Querem nos fazer crer, né, algumas pessoas, principalmente ligadas ao atual governo de esquerda, querem nos fazer crer que Jair Bolsonaro esperou para sair da presidência da República e, quando não era mais presidente, comandar um golpe de Estado utilizando pessoas desarmadas, sem apoio de uma polícia, de umas forças armadas, quando ele, Jair Bolsonaro, estava nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, é difícil tratar até com seriedade esse tema. Mas, deputado, a gente fala de momentos que ocorreram antes de ele ir para os Estados Unidos, é um período anterior. Tem na investigação da Polícia Federal a elaboração de documentos, de minutas que teriam supostamente servido ali como base de uma discussão, de uma conversa, para eventualmente contestar o resultado das urnas. Nunca houve discussão sobre nada parecido sobre isso, segundo o senhor? Discussão sobre alterar o resultado. Não entendi, Clarice. Sobre não aceitar o resultado das urnas, porque a gente tem minutas que circularam entre aliados. O Jair Bolsonaro aceitou, Clarice. Ele chegou a nomear o comandante do Exército indicado por Lula antes dele sair da presidência da República. Não existiu isso. Foi uma transição pacífica. Você não viu ninguém do governo reclamar por ocasião da transição. Todas as informações foram abertas para os futuros ministros, foram, inclusive, como eu falei, nomeadas pessoas indicadas por Lula quando o Bolsonaro ainda era presidente. Não tem motivo pelo qual você ter uma investigação sobre isso. Deputado, só fazendo um acréscimo aqui de pergunta, e já passo a palavra aqui para Isabel Mega, hein? Só reiterando, o senhor disse não houve ideia de supressão da ordem, é isso? Porque a gente sabe que cometer um crime é crime e ter ideia de cometê-lo também é um crime. Mas o senhor é enfático ao dizer que não houve a ideia de cometê-lo, é isso? Não houve sequer a cogitação, mas eu discordo da afirmação de que a ideia de se cometer um crime seja crime. O Código Penal ele é claro ao dizer que os atos preparatórios, não, de maneira geral, né, não são crimes, salvo quando a lei criminaliza os atos preparatórios. Agora, o que a gente está falando aí não tem crime. Se tivesse qualquer tipo de crime, se tivesse qualquer tipo de fato contra o Jair Bolsonaro, isso aí já estava em tudo quanto é local. O Alexandre de Moraes foi o primeiro a abrir a delação do Cid para todo mundo ver. Agora, o Cid ele já apresentou mais de 10 versões para a Polícia Federal. Antes do inquérito sair, o inquérito final sair da Polícia Federal e ir para a PGR, o Alexandre de Moraes parou no meio para ouvir o Cid mais uma vez, aí pegou o inquérito e mandou para a PGR. Pelo amor de Deus, a pessoa que se diz vítima, ela julga, ela acusa, ela decreta as medidas executórias da Polícia Federal no meio da investigação. Isso daí não existiu nem no... Quem dera a Deus já estivéssemos vivendo no período medieval. Era muito mais tranquila a Inquisição. Seguimos aqui ao vivo com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Reitero que ontem nós ouvimos o líder do PT, líder do governo dentro da Câmara dos Deputados, deputado federal José Guimarães. E hoje estamos ouvindo Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PL. Isabel Mega, demorei a chegar no C, minha amiga. Desculpe, viu? Mas é que aqui a gente fica cheio de perguntas. Mas agora sim, Isabel Mega. Não tem problema nenhum, Elisa. Bom dia para você, as minhas colegas e ao deputado. Obrigada, deputado, por estar conversando aqui com a gente. Eu queria seguir nesse assunto, deputado, para sentir de vocês o que vocês esperam deste ano do ponto de vista de oferecimento de denúncia e desse julgamento que Jair Bolsonaro pode vir a enfrentar neste ano de 2025,
no Supremo Tribunal Federal. O senhor diz que não há crime. O senhor acredita que essa deve ser a avaliação também do Supremo Tribunal Federal, levando em consideração, sobretudo, que vocês têm uma atuação muito forte de antagonismo ao que pensam os ministros da Suprema Corte? É lamentável, né, que os ministros da Suprema Corte a todo momento interfiram na política, a todo momento seguindo como uma espécie de revisores daquilo que acontece no Congresso Nacional. Isso aí realmente não reflete a harmonia dos poderes que está prevista na nossa Constituição. Mas são perguntas que têm que ser basicamente direcionadas a eles, né, os ministros que farão os julgamentos, já que é tudo televisionado, é tudo vazado para a imprensa. Mas eu, particularmente, eu não acredito na justiça vinda do Supremo Tribunal Federal. O meu trabalho hoje é todo direcionado para o Tribunal das Ruas. Eu quero andar de cabeça erguida e eu quero levar a verdade à população. Se eu tiver liberdade de expressão para conseguir expor toda essa crueldade que estão fazendo, não é só meu pai com a nossa família, não. Está indo para cima de Michele, colocando Carlos em questão de ABIN paralela, enfim. Mas todas aquelas pessoas que estão presas, na minha opinião, né, senhoras como, por exemplo, a Iracy Nagashi, para falar só das cerca de 300 pessoas que estão recebendo até 17 anos de prisão, Iracy Nagashi, 71 anos de idade, essa mulher merece estar 14 anos na cadeia? Poxa, se eu sair à rua agora e cometer um assassinato, eu vou pegar praticamente ali, sendo réu primário, 9 a 12 anos. Agora, ao que parece, os vidros, as portas e as mesas dos prédios públicos têm mais valor do que a vida humana. Então é contra isso aí que a gente está lutando. É por isso que eu bato tanto na tecla da anistia. É por isso que eu acho que o PL tem sim que fazer parte de um bloco para apoiar o vencedor da eleição de sábado, que Deus quiser será o Hugo Mota, para a gente poder ter, como a gente teve, uma Carolina Detoni presidindo a Comissão de Constituição e Justiça e levando adiante a pauta da anistia. Então, eu não sei o que será no futuro, né? Falei aqui a minha opinião, a minha impressão pessoal, mas eu também acredito que, por vezes, os fatores, a conjectura, o cenário político, ele vai mudando de maneira que a gente nem sequer imagina. Então, vamos ver se mais para frente a gente consegue ter uma atmosfera onde seja permitida a absolvição do presidente Bolsonaro. E eu tenho muita fé que isso ocorrerá e ele será candidato ainda em 2026, tal qual ocorreu com o Trump agora em 2024, quando muito se falou também dele ser preso e não poder concorrer às eleições. Está acontecendo a mesma coisa com o Bolsonaro agora. Deputado, se ele for preso, a culpa é de quem? É do Alexandre de Moraes, única e exclusivamente. O Alexandre de Moraes está perseguindo a nossa família há muito tempo, né? Matérias do jornalista Glenn Greenwald, vencedor do Pulitzer, né? E não dá para dizer que ele é de direita, porque ele foi o protagonista da Vaza Jato. Glenn Greenwald pegou conversas de WhatsApp dos assessores do Alexandre de Moraes, onde se dizia ali que ele queria tempo, o Alexandre mandou pegar o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, o Alexandre de Moraes quer me ver preso. Eu só não fui preso ainda, provavelmente, porque o Glenn Greenwald expôs essa matéria. E a resposta que o Alexandre de Moraes deu foi basicamente que ele está seguindo a lei. Ora, meu Deus do céu, seguindo a lei, mandando pegar um deputado federal, prender um deputado federal, e na falta do que me condenar, porque devem ter revirado toda a minha vida de cabeça para baixo, queriam me vincular ao argentino Fernando Serimedo, que fez transmissões ao vivo criticando a eleição de 2022, para dizer que a gente fazia parte de uma grande teia antidemocrática internacional. Ou seja, criar mais uma narrativa para justificar a minha prisão. É inacreditável que no Brasil, esta pessoa, o Alexandre de Moraes, ainda esteja comandando as acusações, os inquéritos e seja julgador dos nossos processos. A defesa de Jair Bolsonaro pediu já algumas vezes para que ele fosse declarado impedido, mas ele se recusa e continua fazendo esse tipo de perseguição. Até por passar perto de baleia, meu pai já foi investigado. Pelo amor de Deus. Basília Rodrigues, vou lhe passar a palavra. Eu estou aqui com umas 25 perguntas na cabeça, mas a gente tem regrinhas a seguir e uma delas é o tempo, né? Porque nós ouvimos ontem o líder da oposição, do governo e nós estamos aqui, dentro do possível, mantendo o mesmo tempo também. Basília, por favor. Deputado, o senhor sabe que essa primeira parte do depoimento do Cid, né, da delação premiada, circulou, por isso saiu inicialmente no Hélio Gaspari e outros jornalistas também tiveram acesso, por isso que foi objeto de reportagens. E aqui eu até estava com os olhos baixos, estava procurando esse trecho no depoimento. A palavra golpe é citada diversas vezes no depoimento que foi divulgado, né, o que vazou, como os senhores mesmo classificaram, do
do Mauro Cid. E ao citar o seu nome aqui no conjunto com outros nomes também de destaque de apoio do antigo governo, ele diz que era um grupo que atuava de forma ostensiva, tentando convencer os demais integrantes das Forças Armadas a executarem um golpe de Estado. É o que está no depoimento, que entrou como o primeiro de um conjunto de depoimentos da colaboração premiada de Mauro Cid. A minha pergunta ainda nessa linha, lembrando que o seu nome não apareceu no relatório final, mas aparece aqui nesse início de depoimento, início de colaboração. A ideia de golpe passou, então, pela cabeça dos senhores? O senhor disse que não teve uma tentativa de golpe, não houve um plano golpista, mas vocês, se possível, né, até cometer essa indiscrição, pensaram num golpe? Basília, a gente tem que falar no que está no mundo dos fatos. O Cid, né, primeiro só destacar aqui, se os advogados de defesa do Jair Bolsonaro não conseguem ter acesso à delação, nem os advogados de defesa do Braga Neto e tantos outros, mas eles ficam sabendo de tudo pela imprensa, não estou criticando a imprensa não, porque é papel de vocês têm mais é que divulgar, tem as suas fontes, etc. Não estou entrando no mérito disso não. Mas quando isso daí ocorre, a definição disso daí é um vazamento. Alguém, não sei quem, passou para a imprensa. E assim todos nós ficamos sabendo de um inquérito que, em tese, deveria ser sigiloso. Então, o Cid, nesse contexto todo, onde ele já deu mais de 10 versões, onde anteriormente, numa situação semelhante, vazou um áudio dele e o Alexandre de Moraes chamou ele no dia seguinte para um novo depoimento, para cobrar explicações do Cid, o que ele tinha falado no áudio, esse áudio onde ele fala que estava sendo coagido, onde é um jogo de cartas marcadas, e ele já foi, inclusive, com as roupas para levar para o presídio, porque ele acreditava que depois desse depoimento ao Alexandre de Moraes ele seria novamente direcionado para um presídio. Nesse ambiente todo, o Cid, meu Deus do céu, é um pobre coitado. Ele deve estar sendo ameaçado de prender a mulher dele, o pai dele, né? Eu entendo a situação sensível pela qual ele está passando. Não sei se ele estava tomando algum tipo de remédio, porque eu não tenho mais contato com ele, mas ele também, no final das contas, acaba sendo uma vítima disso tudo. Ora, meu Deus do céu, você imagina eu chegar para você e falar o seguinte: Basília, você vai ficar 17 anos na cadeia ou você vai aqui entregar alguma das suas colegas de trabalho? Poxa, você vai pensar 1000 vezes, é uma prova de fogo dificílima. Então, isso é o que o Cid está vivendo hoje, né? E a troco de quê? Mais uma vez, de um golpe, sem polícia, sem forças armadas, sem nenhuma arma apreendida, quando o pretenso ditador que estão falando que seria Jair Bolsonaro já não era mais o chefe supremo das Forças Armadas, é difícil você até explicar isso daí para o estrangeiro. Então, pode ter certeza, da nossa parte, se tivesse ocorrido qualquer coisa nesse sentido, a gente não estaria agora vivendo essa normalidade que a gente está vivendo, né? Lamento pela perseguição que está ocorrendo contra todos os membros do governo. Anderson Torres, General Braga Neto, né? Silvinei Vasquez, que emagreceu mais de 10 quilos dentro da cadeia. Isso tudo daí ainda vai ser, um dia, se Deus quiser, passado a limpo, porque essa história vai ter que ser bem contada.